Professor, seja bem-vindo, uma alegria imensa recebê-lo aqui e queremos muito ouvi-lo e aprender com o professor, que é, como eu disse, uma das referências de direito empresarial e também, mais precisamente, recuperação judicial aqui no nosso estado. Seja bem-vindo, professor André. Altemar, agradeço muito pelas palavras, realmente já são quase 20 anos desde que a gente se conheceu, e, enfim, tenho uma enorme estima pelo Altemar e tantos outros colegas daqueles tempos de graduação, alguns aqui mencionados, como o caso do Bart, como o caso do Forest, como o caso do Maioli, alguns dos quais, enfim, Altair, alguns outros tantos que eu mantenho contato até hoje. Eu acho muito importante, às vezes, esses laços que vêm desde aquela época. Querendo ou não, a gente não tem uma formação que, enfim, a graduação não é somente conhecimento, também é uma questão de relacionamento, de network. Eu acho que é muito importante tudo isso para todos nós. Feitas as observações introdutórias, eu teria... só pergunta assim, o som está sendo bem para vocês? A imagem está bem? Está ótimo? Ok. Então, assim, de forma simplificada, eu recebi uma missão de tratar de algumas temáticas, e essas temáticas eu coloquei como nome de 5 desafios em recuperações judiciais. E quando eu trato dessa ideia dos 5 desafios, deixa eu só pegar aqui para apresentar uma janela. Agora acho que está aparecendo para vocês a apresentação, suponho a partir de agora. Confere. Acho que já está apresentando a tela agora, o PowerPoint? Ainda não. Não? Para mim, não, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Sim, okay. Aparecendo. Ok. Perfeito. Então, tá ótimo aqui. E quando a gente trata dessa temática dos 5 desafios, que é o nome que eu resolvi apresentar ou colocar à disposição, eu pensei numa temática que pudesse ser útil para a prática, que pudesse ser interessante para quem é do direito e interessante para quem também não é do direito, que é o caso aqui de tantos convidados que são da área de administração de empresas. E para tratar desse tema, a gente precisa responder uma pergunta prévia. Tá? E essa pergunta é uma pergunta que eu acho que ela é muito importante e mal respondida no Brasil. Qual é a finalidade de uma recuperação judicial? Se vocês olharem no entorno de vocês, na forma como é tratado no dia a dia, vocês verão frequentemente menções de que recuperação judicial é uma espécie de calote, que é um golpe, é uma forma de não pagar as pessoas e outras menções similares a esta. E ao utilizar essas menções aqui narradas, por exemplo, de que é um golpe, de que é um calote e assim por diante, naturalmente isso traz uma dúvida sobre a finalidade, porque afinal de contas, se é um calote, por que esse mecanismo existe? E eu concordo que talvez no passado a recuperação judicial, a concordata, fosse uma espécie de moratória ou fosse visto dessa forma. Uma espécie de benefício legal. Na nossa lei, até 2005, era isso mesmo, era o nosso modelo adotado. Mas em 2005, a gente adotou uma lei, um modelo que parte de algumas premissas, inclusive do Banco Mundial, e essas premissas elas dizem o seguinte, que quando uma empresa entra em recuperação, os ativos, o dinheiro que pode ser gerado dela, o patrimônio dela é maior numa recuperação do que numa falência. E quando a gente quer trabalhar essa ideia, imaginem, por exemplo, um restaurante. O que sobra se ele vier a falir? Num restaurante, uma hipótese singela,
Normalmente um restaurante, ele está num local alugado, que não vale nada, portanto, tem lá gesso e outros materiais que, se arrancados, não valem nada, e no final das contas o restaurante é talvez meia dúzia de imóveis usados e, portanto, tem um valor quase que inexpressivo. E, naturalmente, se a atividade puder permanecer, em vez de vender o resto de um restaurante por 10 mil reais, talvez seja possível vender a unidade produtiva por um valor de 300, 500, 1.000, 1 milhão de reais, assim por diante. A mesma lógica que é utilizada nesse exemplo do restaurante é a lógica que pode ser utilizada nas recuperações judiciais em geral, como a Oi, Odebrecht e outros tantos casos mais, Varig e outros tantos casos conhecidos nacionalmente. E quando a gente trabalha essa ideia de recuperação judicial e qual é a sua finalidade, que acho que é um ponto bastante importante, nos anos 90, o Banco Mundial desenvolveu um estudo para dizer o seguinte, que quando uma empresa é preservada, e a atividade é preservada, normalmente o valor é maior. E, portanto, nós não estamos falando propriamente de preservar um devedor, preservar um falido, preservar um sócio. Estamos falando de preservar a atividade e, em última análise, estamos falando de preservar ativos em benefício dos próprios credores. E isso entra dentro de alguns dos pontos que eu vou narrar para vocês. Antes de chegar aos nossos pontos, vocês devem imaginar que no estágio de crise que nós enfrentamos agora, que é muito forte, nós temos muitos projetos de lei que tratam da matéria, que tratam da reforma da crise da empresa. Mas por que eles tratam da reforma da crise da empresa? Porque tem muita coisa a melhorar e eu concordo com isso. Eu concordo que tem muita coisa a ajustar. O que talvez nós possamos pegar como uma ideia prévia é que toda vez que se fala em crise da empresa, sempre existe insatisfação. Pesquisem no Brasil e no resto do mundo, sempre tem gente insatisfeita com a crise da empresa. Porque no mais das vezes, em muitos casos, as empresas quebram, muitas pessoas não recebem, e é um quê de injusto que pessoas não recebam. Mas entre as pessoas não receberem e eu ter o que fazer em sentido contrário é outra ideia. Mas o fato de existir esse problema sempre de crítica à crise da empresa, é verdade que tem muito a melhorar. E em razão disso, neste ano, nós tivemos muitas discussões sobre reforma da crise da empresa, tivemos 8 projetos emergenciais do primeiro semestre, do que um deles foi o mais importante e ele basicamente tentava suspender procedimentos, tratar de negociação preventiva, mediação e alguns pequenos ajustes pontuais. E atualmente ganhou muita força um outro PL que estava meio que dormindo esse ano, que é o PL 4458 de 2020. Esse PL atualmente é o número do Senado, ele foi aprovado na Câmara no final de agosto e está previsto para ser votado no Senado dia 5 de novembro. E dentro disso, eu escolhi 5 temas. E esses temas, eles não foram escolhidos ao acaso. Legitimidade ativa, financiamento, alienação de ativos, grupo de sociedades e credor fiscal. Por que eu escolhi esses temas? Porque justamente são os temas que nós encontramos não só como grandes problemas práticos, habituais, como também nós encontramos estes mesmos problemas dentro do PL, e todos eles passíveis de elevadas críticas. André, então tu está querendo trabalhar sobre o PL, sobre um projeto que nem sabe se vai ser votado? Não, eu vou tratar de problemas reais, da vida prática, mas também eu vou fazer alguns cotejos com o projeto. Aproveito o ensejo para fazer uma observação. Eu tenho aqui um bom manejo de informática. Então, se alguém quiser, durante a exposição, fazer alguma pergunta no chat, eu consigo fazer a minha fala
e ver, eventualmente, se a pergunta é pertinente e eu consigo encaixar. Se eu não conseguir encaixar durante a minha fala, eu encaixarei as perguntas ao final, se assim for disponibilizado, se houver tempo. Portanto, nós temos 5 temáticas para tratar. Todas elas estão no PL, mas são problemas que independem do PL, já são problemas hoje. São desafios, são questões práticas muito importantes. E, no geral, pontos que são muito importantes de conhecer quem seja advogado ou profissional da área jurídica, mas também quem atue como assessor na esfera contábil, de administração de empresas, economistas, até porque eu não consigo imaginar na área de recuperação judicial quem queira atuar puramente como advogados. Não tem essa atuação tão concreta, muita coisa se perde na prática. Em relação ao primeiro ponto, o problema de legitimidade. Em relação ao problema de legitimidade, nós temos uma discussão que não é nova. Com essa discussão, quem é que pode pedir recuperação judicial? Quando falamos da hipótese de quem pode pedir a recuperação judicial, nós seguimos já há mais ou menos uns 150 anos uma regra, um modelo que é chamado de modelo francês. Qual é esse modelo? Esse é um modelo pelo qual somente quem é comerciante ou sociedade comercial, atualmente empresário, sociedade empresária, pode pedir recuperação judicial. Quem estudou direito empresarial, na faculdade, ou já ouviu falar, basicamente aqui trago um apontamento geral. Tá? Se vocês olharem o Código Civil, no artigo 966, lá vai dizer que empresário é quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E daí, a partir deste conceito, o que eu traria claramente cooperativa não é empresária, a associação não é empresária. Clube de futebol, em geral, não é empresa. Botafogo agora tem uma discussão se é empresa ou não, se vai ter um projeto para virar uma SA. Porque normalmente clube de futebol é uma espécie de associação, está formatado na forma de associação. Universidades, em geral, estão organizadas na forma de associação. Portanto, se nós pegarmos essa ideia, quando a gente fala de quem é empresa, tem um conceito que exclui muita gente. E eu, particularmente, eu sou muito crítico a essa teoria da empresa, e não é uma crítica somente minha. A teoria da empresa a gente importou da Itália, ela é muito criticada na França, é criticada em Portugal, é criticada na própria Itália, é criticada no Brasil, ela tem defeitos, mas a questão não é saber se a gente tem que ter uma teoria da empresa. A questão é saber se recuperação judicial é tema somente para empresas. Para trazer uma ideia, por que eu restringo para empresas? Porque a gente ainda hoje tem a ideia no Brasil de que recuperação judicial é um benefício. Então, tudo que é benefício tem que restringir. É só para empresários. Essa é a ideia que nós temos. Eu pesquisei ao longo do tempo, no primeiro semestre, 25 países. E pesquisando os 25 países que eu pesquisei, eu não encontrei um segundo país que restrinja somente para empresário, sociedade empresária, recuperação judicial. Aliás, recuperação judicial, eu falei que nós seguimos o modelo francês. A França abandonou o modelo. A França admite recuperação judicial expressamente de associações, por exemplo. E por que nós restringimos? Qual é o sentido de seguirmos com a restrição? Prosseguindo, não é somente a questão da crítica à teoria da empresa como mencionada. Esse problema, recuperação judicial, na Itália, é tema de processo civil. Quer dizer, essa discussão que a gente faz de restringir, isso não costuma acontecer em outros locais. E daí, quando a gente faz essa discussão, se vocês olharem no nosso entorno,
nós temos muitas atividades que entram em crise e que não são empresárias por definição. E aqui, para trazer exemplos, cooperativas. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma cooperativa de saúde, uma Unimed, que entrou em crise. E ela queria entrar em recuperação judicial. Só que, em vez de ser uma coisa natural do tipo, você tem direito, não, tem que construir uma tese e ver se o juiz aceita. A Unimed Petrópolis entrou em recuperação judicial. E o fato de um juiz admitir que uma cooperativa entre em recuperação repercutiu no Brasil inteiro. Tem muitas notícias sobre o assunto. No caso do Nordeste, existe uma recuperação judicial tramitando da Unimed Norte-Nordeste, que é uma cooperativa. Agora, a questão é que, para a pessoa leiga, para quem não estudou a técnica do direito, é muito difícil de explicar por que a padaria da esquina pode entrar em recuperação, porque é empresária, e porque uma Unimed, que mexe com a vida de tanta gente, não pode entrar em recuperação para se reorganizar. Quando a gente fala em associações, a gente está falando aí de um outro grupo muito importante. Diga-se de passagem, para pegar duas recuperações envolvendo associações que repercutiram no Brasil inteiro. No ano passado, a recuperação judicial da Ubra. Na verdade, é o nome que a gente costuma mencionar, porque a Ubra não entrou em recuperação. Quem entrou em recuperação é a Aelbra, que é a mantenedora da Ubra. A Aelbra tem várias pessoas jurídicas que ela controla, que é o caso da Ubra, e mais um monte de colégios, etc. E quando a Aelbra quis entrar em recuperação, ela tinha 40 anos de atividade. Mas o problema é que a lei fala em 2 anos. E daí vem 2 anos de quê? E a discussão hoje na nossa doutrina e na jurisprudência é se nós temos que ter 2 anos de atividade ou 2 anos de registro ou 2 anos como empresária. A Ubra teve o pedido de recuperação negado em primeiro grau porque não tinha 2 anos de atividade, como registrada como empresário. Dizia que faltava, tem 40 anos, mas como atividade empresária, porque eles converteram a associação em sociedade anônima, tinha em torno de 1 mês, mais ou menos. E por isso, negaram em primeiro grau. Teve que ir para recurso e aguardar um julgamento de recurso por 6 meses. E daí vem a dúvida. Primeiro, precisava uma associação virar sociedade anônima? André, mas não tem problema tributário, não é diferente? No caso da Ubra, isso não é tão importante, porque ela já tinha autuações na ordem de 6 bilhões de reais. Quer dizer, assumir o problema tributário, ela já assumiu. Mas por que eu obrigo alguém a ter que virar, como o caso da Ubra, a associação para a sociedade anônima, para talvez enfrentar problemas tributários? Qual é o sentido? Qual é o outro país que exige 2 anos de atividade, por exemplo, para pedir recuperação? Isso não é comum em outros países, é uma exigência brasileira. Aliás, diga-se de passagem, qualquer um que queira pegar a lei de falências, a lei 11.101, de 2005, pega o artigo 51. Quantos documentos são exigidos? Vários. Demora meses para juntar os documentos. Exemplo, caso da Oi. A lei diz tem que ter protesto em cada lugar que tem sede. A Oi tinha sede em tudo que é parte do país. Moral da história, a Oi, para pedir recuperação, teve que juntar 70 mil páginas de certidões de protesto do Brasil inteiro. Faz sentido juntar 70 mil páginas de certidões? Imagina o quanto deu de tempo, burocracia, dinheiro, enfim, das coisas mais variadas. Aí comparem com a recuperação judicial nos Estados Unidos. O caso da TAM. A Latam, entrou em recuperação lá. Se vocês forem na página do Instagram, recuperação.judicial, que aliás recomendo a todos, é informativa e divertida ao mesmo tempo, eles juntaram lá cópia do pedido de recuperação da Latam. E a dúvida é, como é que é feita a recuperação da Latam? Bem simples. Basicamente, um formulário. Imagina um formulário que nem a gente assina quando a gente vai fazer qualquer pedido de segunda via de documentos. Um formulário que não tem que dizer quais são os credores e classificar um a um. Não precisa fazer nada. Apenas diz lá, quantos credores? Uns 10 mil. Não precisa nem dizer quantos credores tem.
e quem assina é o diretor. Não precisa nem ser assinado por advogado. Aqui tem que ser assinado por advogado, tem que juntar uma série de documentos, e se não tiver os documentos, não entra em recuperação. A lógica é diferente. Nós temos uma ideia muito mais restritiva que a média das pessoas. E daí, claro, o último ponto que eu trago, que é o caso do produtor rural. Produtor rural, basicamente, a gente está falando de 24% da atividade é atividade rural no Brasil. Só que quem exerce atividade rural tem uma particularidade. Quem exerce atividade rural, como o governo dá incentivo tributário para quem atua como pessoa física, é muito comum encontrar pessoas que têm atividades milionárias e que não tem pessoa jurídica por trás. É muito comum isso. Por quê? Porque paga menos tributo. Se vocês pegarem a recuperação mais famosa do Brasil, que é a recuperação judicial do grupo J. Pupim, do José Pupim, é um passivo de 2 bilhões de reais. E um passivo de centenas de milhões estava em nome de pessoa física. Muito patrimônio em nome de pessoa física. Ah, claro, daí tem uma pessoa jurídica, um grupo, etc. Mas a questão é, nós temos até hoje controvérsia se, por exemplo, quem não se registrou como produtor rural, se ele se registrar, pode entrar em recuperação. Diga-se de passagem, esse caso que eu mencionei, que é o caso do recurso especial de número 1.800.032, esse caso que é o mais emblemático, famoso no Brasil, ele foi objeto de êxito por parte de quem era o devedor, por 3-2 no STJ. Por um voto quase perdeu. Tá? Por pouquíssimo. Então vocês imaginem o quanto quem não é empresário enfrenta dificuldade. A gente está falando de muita gente que acaba sendo excluída de possíveis pedidos de recuperação judicial. O projeto de lei trata de sistemas? Trata, mas de forma muito simplificada. Tira a exigência de 2 anos? Não. Amplia legitimados? Não. A única coisa que faz é deixar claro que produtor rural pode. E isso meio porque o STJ já está admitindo, tribunais estão admitindo, com alguma controvérsia, mas na reforma, cooperativas e associações permanecem afastadas. Diga-se de passagem, na minha opinião, um sistema mais evoluído permitiria que qualquer um pudesse pedir recuperação judicial ou procedimento equivalente. Aqui no Brasil, existe uma discussão para que consumidores possam pedir uma forma de liquidação, tipo recuperação judicial, ou uma espécie de procedimento concursal, que é o PL 3515 de 2015. André, até favorável a esse PL nesse ponto? Só. Qual é o ponto que eu divirjo? Eu divirjo que seja aplicável apenas a consumidores. Este é o ponto que eu divirjo. Na Alemanha, esses procedimentos são admissíveis para empresário, para não empresário e para o consumidor. Isso já há muitos anos. Acredito que nós estamos aqui remando contra a maré, deixando uma restrição que não faz sentido. Aliás, diga-se de passagem, em tempos atuais, o que a gente faz, evitando que devedores possam se reorganizar, no final das contas, é apenas alijar do mercado. Consumidor que quebrou porque teve pandemia, perdeu fonte de renda, ele só não vai voltar para o mercado. A gente também reduz a atividade produtiva com isso. É contra a ideia que existe no mundo inteiro. Mas nós gostamos de ser diferentes aqui. Passado esse ponto, e aqui peço a todos, se eu tiver eventualmente algum ponto aqui não claro, alguma dúvida adicional, podem chamar no chat que eu estou acompanhando, estou monitorando. Prosseguindo, nós temos 2 outros pontos que eu aglutinei em um, que é o problema de financiar a atividade e alienar ativos. Por que eu aglutinei? Porque no final das contas, eles têm uma base bastante comum. Quem eventualmente
entra em crise, normalmente precisa de dinheiro novo. Isso é um chavão que normalmente é referido. Se eu pudesse dizer de uma forma diferente, eu diria: normalmente quem entra em recuperação não entra planejadamente e, portanto, precisa de dinheiro novo. Só para pegar uma ideia. Há alguns anos atrás, eu cuidei de uma recuperação judicial de uma empresa lá que tinha, sei lá, 2.000 empregados, uma atividade grande, etc. Teoricamente, uma empresa que poderia contratar administradores, economistas, contadores para se assessorar. Mas o fato é que empresários, em regra, não costumam se assessorar. É muito comum amadorismo pleno na atividade empresária. Eu já assessorei empresa, e aqui sem mencionar nomes, em que tinha gente da direção, da diretoria, que jogava búzios para saber o que fazer com a empresa. E eu estou falando de empresas que faturavam milhões de reais por mês. Não estou falando de padaria de fundo de quintal. Infelizmente, para quem acha que a atividade empresária é algo muito forte, estruturado e que é bem pensado, bem organizado, não é assim que eu vejo. E, aliás, até aproveito aqui para contar uma pequena história da minha infância. Já que eu falei aí, eu estou falando com o Altemar, conheço ele há 20 anos, mais tempo que eu gostaria de confessar, quase 20 anos. Mas o fato é que quando eu era criança, eu achava que eu jamais seria adulto. Eu tinha 6, 7 anos de idade, eu achava que jamais seria adulto. Eu tinha 2 razões para isso. A primeira delas, porque todos os dias eu me media e eu tinha sempre a mesma altura. Todos os dias eu estava com a mesma altura. Então, talvez um pouco afobado, né? Eu achava que ia crescer meio centímetro de um dia para o outro, e eu me media e eu estava sempre com a mesma altura. Isso era um indício para mim. E a segunda coisa é que eu julgava os adultos muito sábios. E eu achava que eu jamais teria condições de ser tão sábio quanto um adulto, e, portanto, me faltaria um requisito para ser adulto. E vocês não fazem a ideia do quanto eu sou decepcionado com a vida adulta e o quanto eu tenho a noção hoje de que, no final das contas, os adultos não são, digamos, tão habilidosos quanto originalmente eu pensava. Hoje em dia, eu tenho um pensamento, digamos, muito menos profícuo da qualidade intelectual média da vida adulta. E os empresários são a mesma coisa. Eles também têm vícios, eles também têm defeitos. E quando eu falo dessa empresa que eu referi com 2.000 empregados, uma atividade muito grande, com 6 plantas, com diretoria, etc., eu recordo da seguinte notícia, e isso eu ouvi do passado, porque eu não conhecia a empresa nessa época, que estavam em crise, e a notícia é que o presidente do grupo disse: eu quero que faça mais vendas, temos que vender mais. Ele entendia que quanto mais vendesse, mais sairia da crise. E o erro da ideia posta estava no seguinte ponto, é que, na verdade, quando ele achava que quanto mais ele vendesse, mais ele sairia da crise, os números feitos, quando o negócio realmente ficou duro, entrou uma assessoria financeira e ela olhou para trás e disse: olha, quanto mais faturar, precisa de mais capital de giro e se descapitaliza, e o custo do capital é inferior à lucratividade. Então, quanto mais faturar, a partir de um certo ponto, está se descapitalizando e está dando prejuízo maior. Então, a recomendação da assessoria era reduzir a atividade. Apesar de reduzir o faturamento, aumentaria a lucratividade. E isso é uma ideia que talvez poderia ter sido antevista 2, 3 anos antes do colapso. Mas o fato é que, normalmente, é muito comum que empresários cuidem muito mais por sua própria conta do que com assessoria técnica. E quando chega ao momento, se fosse detectável 2 anos antes, poderia dizer: olha, vou ter crise. Quem sabe eu faço alguma medida aqui que está muito fácil de fazer,
e eu consigo reorganizar, eu posso ter uma maior clareza do procedimento. Mas, quando chega a um momento de colapso, e a minha experiência indica que a maior parte das pessoas entram em recuperação quando a situação é extremamente crítica, e quando digo extremamente crítica, estou dizendo, por exemplo, não ter como pagar a folha que vence daqui a uma semana, ou já não ter pago a última folha, ter risco de corte de luz, eu estou bloqueio integral do faturamento dos recebíveis junto ao banco. Eu estou falando de uma situação muito precária. Neste estágio, normalmente, é que a empresa decide entrar em recuperação judicial. Acredito que não deveria ser assim, mas é assim. Essa é a média do que nós vemos. Em parte, pelo preconceito que nós temos sobre a atividade empresária, sobre pedir recuperação. Tá? Hoje em dia, talvez não tanto preconceito, porque muita gente entrou em recuperação. Livrarias não querem entrar em recuperação, mas a Saraiva entrou em recuperação, a Cultura entrou em recuperação. Construtoras, muitas quebraram, muitas entraram em recuperação. Confessar crise, ainda mais agora, deixa de ser tão vergonhoso. Mas, enfim, ainda existe um grande receio. E daí, claro, quando eu preciso de dinheiro novo, como é que eu posso fazer isso? Dizendo para alguém, aporta dinheiro novo, alguém que financie, ou eu vou vender bens. Só que quem quer aportar dinheiro novo, seja por financiamento, seja por venda de bens, quer segurança jurídica. E isso é muito difícil de entregar no Brasil. Até porque qualquer decisão de um juiz cabe recurso até o STF em muitas matérias. E claro que juízes pensam de forma muito diferente e tem muitos debates. Se vocês pegarem, e aqui não é matéria de recuperação de empresas, mas peguem assuntos como, por exemplo, habeas corpus de algum figurão, se ele poderia ser solto ou não. E é muito comum ter juiz manda soltar, juiz manda prender, juiz manda soltar, juiz manda prender. 3, 4 decisões diferentes em pouco tempo. Nós não temos uma previsibilidade muito boa. E isso é ruim. Claro, talvez, para quem seja da área do direito, talvez não seja tão ruim, porque quanto mais insegurança, mais tem coisa para discutir, mais espaço para advocacia. Mas para a população em regra, para negócios em regra, para a sociedade como um todo, é ruim isso. Se nós pegarmos exemplo, como nos Estados Unidos, a GM ela entrou em crise lá. E ela acionou a lei de quebras nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Os Estados Unidos disse, olha, eu vou aportar dinheiro rapidamente e eu vou já ficar com garantia, eu vou ficar com parte das cotas da sociedade. E isso foi feito mais ou menos em 10, 15 dias, em pouco tempo, em questão de um prazo curto. Não estou falando de um prazo de 6 meses, 3 meses, etc. Porque lá o juiz tem a autonomia de dar uma decisão da qual existe segurança para o adquirente ou para o financiador de que não será prejudicado. E o que significa? Em vez de ficar uma discussão longa sobre quem vai ajudar, como vai ajudar, etc., eu já resolvo de uma vez e acabo a discussão. Aqui no Brasil, o formato não é esse. Se alguém quer aportar dinheiro, depende de uma decisão judicial. Mas quem é que aportaria dinheiro numa empresa se, depois de aportar o dinheiro na empresa, poderia ter alguém fazendo recurso para o tribunal dizer em sentido contrário, dizer, esse acordo aqui, esse aporte não faz sentido, não tem proteção. Quem aportaria dinheiro numa empresa que já está em crise com o risco de um juiz dizer que não vale aquilo? E, mas é só cobrar uma decisão rápida. Olha, eu já acompanhei muito caso em que a decisão do tribunal para isso demora 6 meses ou mais, e às vezes 1 ano pode demorar, e eu não quero criticar o tribunal, que tem muita coisa a fazer.
naturalmente. Ah, mas a decisão do TJ basta? E se alguém recorrer para o STJ? O que eu posso dizer? E se o STJ disser ao contrário? E pode ser que passe 2, 3 anos para isso. É complicado, é delicado tudo isso que possa acontecer. Nós tivemos decisões recentes agora de empresas que entraram em recuperação há 6, 8 anos e agora o STJ se pronunciando. A empresa até já faliu. E o STJ se pronunciando sobre fatos da recuperação judicial. E daí, claro, quando a gente fala dessas ideias, o ideal seria ter um mecanismo muito rápido. Um mecanismo muito rápido de alguém aportar dinheiro. Ah, mas André, na lei, no projeto aquele que está em votação agora para o dia 5 de novembro, no Senado, e se aprovado no Senado, e ao que parece vai ser aprovado sem alterações, então vai para a sanção presidencial, e só para ter uma tônica, esse PL tem 96 páginas, só de alterações, vai alterar muito da lei. É quase que reescrever a parte de recuperação de empresas em muitos pontos, assim, uma alteração total, em muitos pontos. Dentro dessa ótica, esse PL, ele está criando formas consistentes de dar segurança jurídica? Eu diria que não. Eu diria que não está dando formas consistentes. Diga-se de passagem, por exemplo, está criando mecanismos pelo qual posso vender patrimônio da empresa, o juiz autoriza, mas pode o fisco dizer que, depois de a decisão ser autorizada, dizer, foi autorizado, mas agora que vi, esvaziou demais e eu acho que isso é uma liquidação precipitada da empresa. Eu quero decretar a quebra. E se decretar a quebra, pode ser que parte do negócio, da alienação ou do financiamento não seja garantido, o que é algo perigoso. Então, assim, se vocês pegarem manchete sobre a reforma, estão falando assim, não, tem lá o financiamento DIP, que é um financiamento muito forte dos Estados Unidos. Não, minha opinião é que essa manchete está errada. O que existe, sim, é um capítulo de financiamento que foi criado, mas o capítulo de financiamento ele foi alterado em alguns pontos essenciais na Câmara, que retira boa parte da segurança jurídica, de tal forma que eu não vejo que seja um mecanismo propriamente seguro. Ao mesmo tempo, surgem questões. Por exemplo, o fisco ele aparece aqui. Tá? Porque hoje em dia existe uma discussão. Se eu vender patrimônio dentro da empresa, em recuperação ou na falência, eu tenho que tributar o preço de alienação, se, por exemplo, houve ganho de capital? Olha, hoje tem uma discussão. Na reforma, não tem discussão e não tem limite de tributação. E daí vem questões que são postas. Pela reforma, na verdade, e a gente vai entrar em mais detalhes, quando eu for financiar ativos, eu vou piorar muito a forma, porque a lei fala expressamente, para vender ativos tem que ser leilão, não posso fazer venda direta. E daí eu pergunto para vocês, vamos lá, eu quero vender caminhões. Quem é que vende caminhão pelo valor de avaliação? Quem é que vende carro por preço de avaliação? Quem aqui já vendeu carro na sua vida sabe que não consegue pegar tabela FIPE. Não consegue pegar preço cheio do valor. Quem pega preço cheio talvez seja o revendedor num outro momento, etc. Quem tenta vender carro por fora, pessoa física, é muito comum que tenha que vender lá com desconto. 10% menos, 20% menos, ou mais, se for um carro que desvaloriza muito na revenda. Caminhão, mesma coisa. É difícil vender por preço cheio. Só que hoje em dia eu tenho uma forma que eu posso fazer. Eu posso fazer venda direta, dizer, olha, o preço de avaliação é 100%, mas ninguém vende por 100%. É muito raro. 80% é razoável. E eu encontrei um comprador. Eu já tenho a venda direta, homologa com o juiz. Isso é uma coisa comum de acontecer hoje. Na reforma estão dizendo o seguinte, olha, se não for vendido por leilão, aí a venda ela vai ter transferência de passivo. Quer dizer, quem comprar o caminhão compra dívidas junto. Não compra limpo de dívidas. Não compra livre de passivos.
Quem vai querer comprar um caminhão de um leilão de uma falida ou de uma recuperação, se, eventualmente, não vai ser um leilão livre de passivos? Se não for por leilão, não é livre de passivo, então eu quero leilão. É isso que eu quero. E daí a pergunta, se for uma venda direta, eu posso talvez fazer uma proposta e já pedir para homologar direto. Agora, por leilão, eu tenho prazo de edital. E talvez esse prazo de edital seja um prazo de, enfim, tantos dias, mais tantos dias, 2 meses no final das contas. E daí eu vou dizer, pô, limita 80%? E se o cara daqui a 2 meses disser, não, 80% eu não quero mais. Agora eu quero pagar menos que isso. Eu queria 2 meses atrás por 80%. E daí eu se eu colocar preço mínimo em 80%, talvez não venda. E se eu colocar em 50%, o sujeito que pagaria 80%, talvez ele compre por 50%. Quer dizer, na verdade, eu acho que até tá um pouco mais difícil em alguns pontos colocar dinheiro para dentro. Diga-se de passagem, o fisco, ele talvez tenha o ganho de capital, que no caso do caminhão não vai ter, mas tem umas regras lá que dizem que se for vendido patrimônio, e aqui acréscimo meu, na prática 30% da maior parte dos casos vai direto para o fisco, para amortizar o dinheiro antigo. Então, em vez de fazer uma venda direta por 80%, que é hoje que eu faria na prática, talvez, e pegaria 80% do dinheiro de um caminhão, que vale 100 mil, pego 80 mil, coloco no caixa, o que eu faço hoje? Talvez eu venda por 50% em leilão e 30% vai parar com o fisco. E talvez com isso signifique que eu vou colocar 35 mil no caixa, mais ou menos, em vez de 80 mil. Quer dizer, acredito que a reforma vai possivelmente dificultar, em muitos casos, que ocorra efetivamente uma forma de capitalização dos negócios. Feitas estas observações, nós vamos para o problema envolvendo grupo de sociedades. E quando tratamos de grupo de sociedades, e aqui eu quero dizer que isso é o diário. Tá? Normalmente, quando a gente trabalha recuperação, existem dados estatísticos que mostram que recuperação é muito raro em negócios muito pequenos. É muito difícil ver uma recuperação com passivo de 50 a 100 mil reais. É muito raro, existe, mas é muito raro. A imensa maioria dos casos de recuperação, proporcionalmente ao número de empresas, é de negócios maiores. Só para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 20 milhões de empreendimentos no Brasil. Dos 20 milhões de empreendimentos, 12 mil já pediram recuperação desde 2005. É um número pequeno. Mais ou menos metade deles com passivo superior a 10 milhões de reais. Então a gente está falando, metade é passivo desses. Só que 99% desses negócios é microempresa e empresa de pequeno porte, que não tem passivo de 10 milhões normalmente, o passivo é menor. E isso dá a entender que negócios menores, proporcionalmente, representam 99% dos negócios em geral, mas mais ou menos metade das recuperações, a variar dependendo do estado. Isso indica que parece mais para negócios maiores. E daí, claro, negócios maiores, é muito comum ter mais de uma sociedade que peça recuperação de empresa. E quando a gente fala em mais da metade, nessa circunstância, a maioria desses casos maiores que entram em recuperação tem 2 ou mais sociedades, e daí saber do assunto grupo de sociedades acaba sendo muito importante, acaba sendo vital, acaba sendo do dia a dia. Para negócios como loja em shopping, é muito comum ter 2, 3 lojas em shopping com CNPJs diferentes para cada uma delas. É muito comum falarmos de indústria em que às vezes uma fabrica e a outra é uma trade, uma empresa comercial. Tá? É muito comum nós termos às vezes uma indústria e uma transportadora que acabam entrando em recuperação, em negócios não tão grandes, inclusive, e portanto CNPJs distintos. E nos negócios maiores, aí, enfim, acho que é a regra mais ainda.
A Oi envolve grupo de sociedades, a Odebrecht envolve o grupo de sociedades, a OAS envolve o grupo de sociedades, a OGX, e assim por diante. Vocês podem imaginar quantas sociedades queiram. O normal é ter várias sociedades pedindo recuperação. E o problema é que, assim, entrar em recuperação, a gente tem que pegar 3 aspectos diferentes. Primeiro, se o processo pode tramitar junto, e isso aqui não é o assunto que eu quero tratar, tá? E, portanto, esse assunto ele tem relação com o assunto de tratar de consolidação processual, tá? Isso é um assunto, é saber se todo mundo pode andar junto no mesmo processo, é saber se eu tenho que ter um procedimento para cada recuperanda, ou se eu posso ter um procedimento só para várias recuperandas. E daí existe a ideia de consolidação substancial. E, portanto, quando a gente fala de consolidação substancial, eu quero saber se eu posso misturar os caixas das empresas para pagar os credores. Essa mistura de caixa das empresas pode ocorrer voluntariamente, porque os credores quiseram, ou obrigatoriamente, porque o juiz mandou. Eu estou dizendo de um assunto que envolve todos os casos mais importantes, ou quase todos os casos mais importantes do Brasil, e a regra da maior parte dos casos maiores de qualquer estado. O que a nossa lei fala sobre isso? Nada. Zero. Hoje em dia, a nossa lei não regula o assunto. O projeto de lei trata do assunto, na minha opinião, trata mal o assunto. E, aliás, não quero entrar em mais detalhes, mas quem quiser, eu tenho um canal no YouTube, sou professor e youtuber nas horas vagas, incrível, né? Como as coisas evoluem. Quem quiser seguir é André Esteves no YouTube, ou youtube.com/André F. Esteves. Lembrando que é André Esteves com Z no final, né? É o meu nome. André Esteves com S no final é o banqueiro do BTG Pactual que foi preso na Lava Jato. Já fui alvo de muitas piadas por causa disso. E quando a gente fala de recuperação judicial, imaginem, isso aqui é maltratado. Tá? Eu tenho um vídeo lá que explica mais sobre isso, se quiserem, mas o fato é que quando a gente fala de recuperação judicial e consolidação, imaginem que é comum no mundo de hoje que os caixas sejam misturados. E que misturando os caixas, a gente tem crise da empresa direto, isso é comum acontecer. E dentro deste manancial de problemas que eu relato, a gente não tem muito regra para saber quando é que eu posso misturar os caixas das empresas para pagar. E tem, às vezes, decisões díspares. Isso era um assunto muito complicado uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. Hoje em dia é um assunto muito mais tranquilo. Mas ainda assim, que causa controvérsia, que causa problema. E quando a gente fala de misturar caixa de empresa, é porque, teoricamente, cada pessoa jurídica tem que ter um caixa próprio. Essa é a ideia que nós aprendemos. Essa é a ideia que deveria existir na prática. Mas o que todos fazem, imagina só aquele cara que tem 2 lojas, e daí ele vai lá e coloca 2 lojas, uma em seu nome e outra em nome da sua mulher. Por que fez isso? Porque paga menos tributos. E daí essas 2 lojas têm o mesmo nome, atuam em shoppings diferentes, mas enfim, às vezes uma empresta empregado para outra, etc. Se falta estoque, elas trocam estoque. É muito comum isso acontecer. Só que isso é confusão patrimonial, isso é algo teoricamente indevido, e isso justifica desconsideração da pessoa jurídica, que depois possa um juiz autorizar que o patrimônio de uma empresa está sendo cobrado possa ir contra outra empresa também, etc. E é ruim pensar que a gente faz tanta questão. E aqui o César faz a pergunta, mas não gera confusão patrimonial? Gera. E eu não estou negando que gere confusão patrimonial, só estou dizendo que isso acontece.
Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que isso é de acordo com a lei, mas isso acontece. E o fato é que, ao acontecer isso, eu já tive casos em que eu laborei, em que, vendo confusão patrimonial, o Ministério Público diz: tem confusão patrimonial, tem que decretar a quebra. O que acontece em tudo que é país tem que ter recuperação? Tem. Mistura os patrimônios. Elas têm que andar juntas, as empresas. Isso é o que acontece em outros países, a exemplo da França, por exemplo, que expressamente diz que se uma empresa entrar em recuperação e ela pertence a um grupo, o juiz pode até de ofício dizer a outra tem que entrar junto. Não precisa nem ser provocado por alguém. O juiz pode, por conta própria, sem nenhuma provocação de ninguém, dizer que tem que entrar todo mundo junto ou não entra ninguém. E imaginem, quem conhece a prática, o quanto é comum que os caixas das empresas sejam misturados. E sendo misturados, misturas das mais diversas, caixa comum, quando falta dinheiro de uma empresa, a outra cede, transfere dinheiro entre contas, transfere empregados, a administração é gerida dentro de uma das sedes de uma das empresas sem pagar nenhum aluguel por isso. Empréstimos que têm garantias cruzadas. Por que uma empresa presta garantia para outra, como fiança, por exemplo? Claro, muitas vezes porque é o mesmo controlador. O fato é que a gente está falando de casos muito comuns e que não são regulados. O certo seria não ter mistura patrimonial, mas o que se vê, mesmo em negócios maiores, que faturam 100, 200, 300 milhões de reais ao ano, 500 milhões de reais ao ano, essa mistura patrimonial é absolutamente comum. A nossa lei não regula, a jurisprudência, os juízes começaram a mais ou menos ter um norte para essa matéria. Ainda existe uma certa instabilidade e a reforma, na minha opinião, por diversas razões que não vou entrar aqui ao caso, acho que regula mal. E para finalizar, o último ponto, o tratamento do credor fiscal. E aqui eu queria fazer um adendo. E essa reforma, ela é uma reforma que foi objeto de um projeto. Esse projeto sofreu uma grande reforma interna, porque basicamente pegaram uma versão rascunho e disseram: agora vamos remeter para a Procuradoria Federal Nacional e vamos dizer o que eles querem fazer aqui. E a Procuradoria Federal Nacional pôde mexer no texto. E o texto foi mexido diretamente pela Procuradoria Federal Nacional. Por muitas críticas, de virar uma reforma do fisco, não uma reforma da lei, mas uma reforma do fisco, houve uma série de flexibilizações em relação ao texto que o fisco encaminhou. Mas ainda assim, tem muita interferência do fisco, medidas certas ou erradas. E independentemente da questão posta no PL, nós temos outras discussões que já existem. Por exemplo, parcelamento. Hoje em dia, nós temos uma lei que diz: olha, tem que ter parcelamento. Parcelamento para empresa em recuperação, um parcelamento especial. Esse parcelamento existe na esfera federal. Não existe na esfera estadual, não existe na esfera municipal. A reforma está ampliando o prazo federal, mas não existe hoje uma regra de parcelamento estadual ou municipal na maior parte dos casos. Transação tributária. E olha, isso é uma grande novidade. Nós temos agora, a lei exige, e o STF está norteando no meu sentido, que quem entra em recuperação tem que resolver o passivo tributário também. O tributário, ele não entra no plano, mas tem que ter uma solução. E quando a gente fala de ter uma solução, agora criaram mecanismos como a transação tributária. A possibilidade de eu negociar com o fisco descontos de até 70% do passivo. Como isso vai funcionar na prática? Isso já é lei, já existe a previsão de transação tributária, e agora está sendo discutida no Congresso a transação tributária especial para empresas em recuperação judicial ou extrajudicial. Isso é um outro ponto. Imaginem só
o quanto para nós vai ser inovador a ideia de negociar com o fisco. Porque hoje em dia, negociar com o fisco não existe. O que existe é, a lei autoriza 60 vezes, então eu posso dar 60 vezes. Ah, mas não ajuda. Azar, é o que eu posso fazer. Um outro assunto que surgiu no ano passado, aliás, neste ano, um assunto incrivelmente importante. Já temos uma posição pacífica há uns 30 anos no Brasil que fisco não pode pedir falência por dívida tributária. Ele não pode pedir falência. Isso é jurisprudencial já de muitos anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo analisou a matéria novamente, agora no primeiro semestre, e resolveu dizer, na verdade, fisco pode pedir falência, e inclusive decretou a quebra de uma empresa por 4-1. Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu. E diga-se de passagem, não quero entrar no mérito, mas existe esse debate no meu canal do YouTube, promovido com professores de São Paulo, Ivo Weisberg e Marcelo Sacramone, e com o João Pedro Scalzilli, colega na PUC. E eu diria, a priori, a decisão do TJ de São Paulo é tão forte, tão bem fundamentada, que tem condições de mudar a jurisprudência nacional. Tem condições efetivamente de mudar a jurisprudência. Não sei se vai mudar a jurisprudência, mas é possível. E olhem só, imagina quanta gente que é devedora do fisco e ficava, mas fisco não vai cobrar, e o fisco talvez pode pedir falência, o quanto a gente talvez passe por outros tempos. Possibilidade de convolução de RJ em falência por credor fiscal. Isso daqui, hoje não existe, mas na reforma estão tratando essa hipótese. E isso é algo também muito complicado, muito delicado. E outros 2 pontos mais, que eu já mencionei por alto anteriormente, na reforma, estão lá positivando, ganho de capital, participação em alienação de ativos, que o fisco vai ter uns 30% na maior parte dos casos. O fisco ele foi muito fortalecido. Claro que 8 ou 80, né? Porque hoje eu acho que o fisco é muito ignorado. Isso também é um problema. De fato, quem já assessorou a empresa já viu que muitas vezes as empresas vão lá e dizem, não conseguiu pagar alguma coisa, não paga o fisco. Porque o fisco, até ele executar, pode demorar não sei quanto tempo. E isso era uma orientação já de muitas pessoas antigamente. E era comum ter empresas que não pagavam tributos por 10, 15 anos, não pagavam tributos e seguiam a atividade. O que é mais ou menos impensável em países mais evoluídos. Não consegue pagar tributos? Fecha a empresa. Essa atividade tem que ser fechada. Até porque ela também é nociva ao mercado. Quem não paga tributos, quem não está pagando tributos, gera, a partir disso, disfunções. Porque daqui a pouco vende um produto mais barato, dizendo, eu vou vender mais barato, já que não pago fisco. Deveu para o fisco 1 milhão ou 2 milhões não faz diferença mais para mim, né? E daí a pessoa baixa preço, e daí gera disfunção concorrencial, porque o concorrente que paga tributos não consegue baixar o preço. E hoje em dia é muito comum. Claro que nós temos vários movimentos. Por exemplo, isso que eu já mencionei, da possibilidade do fisco poder pedir falência. Vai mudar muito. Outra, os tribunais começaram a entender que quem fatura e não paga o fisco, e eu não estou falando de não pagar INSS da parte do empregado, estou falando de não pagar ICMS, não pagar recolhimento de tributos. Sempre foi visto como um inadimplemento. Alguns julgados mais recentes, inclusive em Brasília, têm visto que isso é caso de apropriação indébita e, portanto, estão dizendo que isso é caso de crime. Quem não recolhe tributos, hoje em dia não é mais inadimplente para muitos magistrados, passa a ser um criminoso, responde criminalmente. Portanto, vários movimentos aqui que são feitos, não só jurisprudenciais atuais, como em razão do projeto, que aparentemente tendem a fazer
com que o fisco não seja mais tão relegado ao esquecimento e, portanto, precisa entrar mais na pauta de quem está na área jurídica e precisa também entrar na área daqueles que auxiliam no planejamento, sejam administradores, contadores, economistas e demais partícipes dos procedimentos de crise da empresa. Ao lado disso que eu falei, claro, nós temos outras formas de recuperar empresas, como a recuperação extrajudicial, que também é muito interessante, mas muito pouco utilizada, em maior parte, penso, maior parte não seria bem a palavra, mas também em grande parte por desconhecimento, porque as pessoas nem sabem como é que funciona em geral, mas aqui me restringi muito mais à recuperação judicial, que é o mecanismo mais conhecido e mais utilizado. Feitas as observações aqui, e cumprindo o tempo de 1 hora que me propus, deixo aqui meus dados de contato. Se quiserem eventualmente me procurar à vontade para qualquer dúvida acadêmica que tenha interesse. E, para concluir, tem 2 perguntas aqui que eu colhi do César, segundo comentário. No caso de uma limitada, vai gerar perda da personalidade jurídica se ele fizer confusão patrimonial, no que concordo que assim ocorreria. Seria não propriamente uma perda da personalidade, mas, enfim, a ideia justamente é essa, seria uma desconsideração para aqueles efeitos, poder invadir outros patrimônios. E desculpa, dada, não sei se é essa a pronúncia, o próprio judiciário está para ter uma visão em detrimento somente a uma recuperação judicial, a criação de uma vara somente para recuperação. Isso eu concordo, e aqui eu diria que acho que é um ponto muito importante. Pelo que eu vi, nós temos a vara a vara empresarial especializada em Porto Alegre e em Novo Hamburgo. Está para ser instalado em breve a de Novo Hamburgo de Canoas. Teve um problema no CNJ que já foi resolvido. A administração, eu já falei com o desembargador Ney Widmann, que confirma que deve ter, assim que for possível, orçamentariamente. E, ao que eu tenho notícias também, nós provavelmente, se bem sucedido o projeto, teremos varas empresariais regionais pelo estado inteiro. Talvez 6, 7 varas albergando todos os procedimentos. Vantagens e desvantagens, eu acho que tem muito mais vantagem, porque são matérias muito especializadas. As varas hoje em dia não têm muito como atender recuperações judiciais no interior, efetivamente. Peguem, sei lá, Antônio Prado, tem talvez uma recuperação judicial em andamento. Não faz sentido o juiz estudar a matéria para um só procedimento que está em andamento. Tendo varas especializadas, seria possível nós termos um incremento enorme de qualidade e, claro, ao mesmo tempo, evitaríamos os aventureiros que às vezes se aproveitam de ignorância do juiz do interior, que não conhece eventualmente a matéria, para disso cometer possíveis impropérios nos procedimentos. Porque acredito que a gente precisa ter mais especialidade e, com isso, acho que teremos mais seriedade e isso contribuirá para uma melhor imagem do próprio Instituto. Feitas as observações aqui, e me detendo ao tempo proposto, Altemar, agradeço e, claro, fico à disposição para eventuais perguntas complementares ou colocações que queiram fazer à continuação. Muito obrigado. André, excelente explanação. Como é bom ouvir alguém que conhece o assunto, né, que domina o assunto, esse assunto que, como tu bem disseste, não é um assunto, é um assunto muito específico, muito peculiar. Então, tem muito aventureiro e pouco especialista na área, por isso que é muito bom ouvir quem conhece. Eu não sei se os demais têm perguntas. Eu formulei 3, né? Vou fazer 3 em uma para a resposta ser apenas uma, para fazer um fechamento, mas se alguém mais tem alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou formular 3 perguntas, André. A primeira, tu acha que com essa pandemia tende ano que vem, ou ainda no final deste ano, surgir inúmeras recuperações judiciais? É possível a gente ver aí uma onda de recuperações judiciais como nunca vista antes,
em razão da pandemia. A segunda tu falou do preconceito da recuperação. Esse preconceito vem da ideia de que a recuperação seria a melhora da morte, né? Aquela ideia de que a empresa melhorou para morrer, né? E como superar esse preconceito, né? E o terceiro, já que a gente fala para muitos aqui, estudantes de administração de empresa, e já te elogiando, tu foi muito feliz em fazer uma abordagem percorrendo também o viés da administração de empresas, né, da dificuldade que se tem de conversar com o empresário que está já numa dificuldade. Eu tenho um caso parecido também, como esse que tu disseste aí, de um familiar meu que estava passando uma situação, um empresário difícil, e eu conversando com ele falou assim, ó, tu entende de direito, quem entende da minha empresa sou eu. Ele, sabe? E daí, a gente ouve isso, claro, do ramo que ele atua, eu não entendo nada, e ele entende muito, mas conhecer o produto não significa conhecer a legislação específica. E o terceiro por que é tão raro, né, toda da pequena padaria, do pequeno comércio, da pequena empresa, por que é tão raro? É falta de conhecimento, falta de dificuldade do perfil do pequeno, é a falta de assessoria jurídica. O que dificulta da padaria do seu José aqui na esquina, que tem 5 funcionários e que está esgoelado, procurar uma assessoria jurídica e buscar recuperação judicial? Já te parabenizo, André, pela explanação e te agradeço a disponibilidade. Quanto às respostas, eu faço o fechamento e o agradecimento. Perfeito. Vamos ver se eu consigo lembrar de todos os pontos. Para lembrar que a primeira questão era... Qual era o ponto? Desculpa, está no mute. Pandemia. A pandemia, tá. Já vou para essa primeiro. Em relação à pandemia, tá? Primeiro ponto. Eu diria que em relação à pandemia, tá? Eu acho que sim, nós teremos um grande número de procedimentos recuperatórios. Por que eu acho que nós teremos um grande número de procedimentos recuperatórios? Porque isso é natural de qualquer crise. Em 2014 e 2016 nós também tivemos. Então, mas André, esses números estão refletindo hoje? E eu diria que não. Se vocês pegarem o que a imprensa está falando atualmente, está dizendo, tem mais recuperações agora do que no passado. O que na verdade é mentira. Até onde eu tenho apurado. Porque o que está acontecendo, e acho que esse é um problema, existe em tese um pequeno incremento, um pequeno acréscimo, mas as recuperações têm ocorrido agora casos de recuperações que eram físicas e que foram digitalizadas e elas estão eletrônicas, troca o número. E ao trocar o número, tem casos que estão parando nas estatísticas e entrando nas estatísticas como novas distribuições. É uma nova distribuição de um processo antigo. Então, os números que eu tenho no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, eles são menores que o do ano passado até agora. Aí tá, mas por que isso? Quem estava muito mal, muitos já morreram. Quem era um restaurante estava muito mal, e restaurante tudo fechando, esse sujeito não aguentou 2 meses de porta fechada. Ele já fechou as portas. Quem não estava tão mal, o governo deu uma forma de tentar segurar as pontas. Como? E aqui para pegar pontos. Chegou e disse, olha, é possível postergar tributos. Os tributos eles foram postergados em mais ou menos 6 meses. Então eu não tive que pagar março e abril, mais ou menos. Aquele período ali, eu não recolhi tributos em muitos locais, em muitos estados. E daí eles foram postergados para recolher em setembro, outubro, novembro. Então, o não recolhimento de tributos, o caixa aliviou, eu tenho que recolher agora. Aí, nós temos a trabalhista. Bom, permitiram flexibilizar regras trabalhistas até dezembro. Mas depois de dezembro, eu não vou ter como flexibilizar a regra trabalhista e dizer que eu vou ficar para depois. Tá? Aí, bom, e a parte de empréstimos? Quem já tinha empréstimo pôde postergar com o banco, o governo autorizou a postergar 6 meses. Quem começou a postergar lá em abril está vencendo meio que agora. E agora vai trancar o caixa.
Então, eu acho que muitos casos, como o governo permitiu alongar, alongou e as empresas vão começar agora a ter estrangulamentos. Ah, mas eu posso me endividar mais para pagar isso daqui. Algumas vão se endividar mais. E daí, se vocês pegarem a recuperação lá em 2014, a crise de 2014 é 2016. E as recuperações, elas não acontecem instantaneamente, porque a empresa ela vai se afogando. Então, enquanto ela tiver crédito, ela vai se afogando, porque ela prefere pegar mais um empréstimo do que confessar a crise. E, portanto, isso acaba jogando muito no tempo, até que chegue à insuportabilidade de muitos casos. Isso é o primeiro ponto. Então, eu acho que vai ter um grande número e vai depender disso. Eu, por exemplo, tenho alguns clientes, por exemplo, eu tenho um cliente que é um lojista, e ele disse, André, eu estou com um problema, porque eu consumi o dinheiro que era do giro, do capital de giro, eu consumi para pagar algumas despesas, e daí agora eu tenho que comprar produto, porque estão reabrindo a atividade, lá em Santo Ângelo, estão reabrindo a atividade, e eu não tenho estoque. Ele precisa de dinheiro para comprar estoque. Então agora, o que ele fez? Ele comeu o dinheiro que ele teria de estoque, para pagar talvez luz, etc., algumas despesas mínimas, agora não tem dinheiro, ele precisa de dinheiro para poder girar novamente. Ele conseguiu girar até agora, quase zerado, e agora para fazer o grande giro não tem dinheiro. Então isso acho que mostra que vai existir, mas eu acho que vai começar a estourar mais adiante. Tá? Vai demorar talvez mais alguns meses para aparecer com muito mais número. Prosseguindo, um outro ponto, o segundo ponto, mas a questão do preconceito contra o Instituto. Não sei se vocês sabem, mas o presidente dos Estados Unidos, o Trump, já usou a lei de falência e recuperações 4 vezes. Ele já usou 4 vezes a lei de recuperação em falências. Aqui, eu acho que temos raríssimos casos, acho que talvez que eu me lembre agora, que entrou 2 vezes em recuperação. Não é comum, mas acontece que a gente tem uma ideia muito diferente dos Estados Unidos. Aqui, eu sou professor da PUC, uma universidade católica, e aqui não é uma crítica aos católicos, né, mas é uma questão de pensamento técnico. Se afirma que no Brasil nós somos seguidores da matriz católica. E a matriz católica seria uma ideia que filosoficamente importaria no seguinte efeito, que o lucro é feio. Tanto é que quando alguém tem sucesso, normalmente diz, eu tive sucesso, mas eu trabalhei, mas eu acordava cedo, eu tenho que justificar o sucesso. Dizer que eu tive sucesso por dizer que eu tive sucesso não basta. Nos Estados Unidos eles têm outro pensamento. Então, para eles é muito mais natural pensar o seguinte, alguém quebrou, não vai pagar os credores, bola para frente. Perdoa as dívidas do cara, judicialmente, perdoa as dívidas do sujeito e ele segue e monta outro negócio. Assim funciona nos Estados Unidos. Eles têm o fresh start, o reinício. Aqui, a ideia é que o sujeito é um sacana, que não me pagou e eu vou perseguir o cara por 20 anos se for possível. Eu não quero que ele volte à atividade. Nós não vemos valor em empresários quererem empreender. Para nós, a gente vê muito mais valor no crédito. O crédito é mais importante do que este valor. Por isso, até que em muitas matérias, se passa muito fácil na questão da separação patrimonial para ir no patrimônio do sócio. Isso ajuda a explicar, e em parte, claro, nossas leis, mas nossas leis são fruto da nossa cultura. A terceira questão, se eu bem lembro, e aqui não sei se eu esqueci algum ponto, diz respeito a por que é tão raro em negócios menores. Porque, na verdade, a recuperação, salvo que o problema seja muito simples, ele exige, talvez, muita experiência, muita assessoria, isso tende a ser caro. E, portanto, imagina se o procedimento for muito complexo para uma empresa muito pequena. Talvez as custas sejam tão caras que não vale a pena. E por isso que, quando a gente fala de custas, para pegar uma ideia, alguém que deve 2 milhões de reais paga 36 mil de custas, mais ou menos 38 mil de custas, paga meio que o teto do judiciário. Quem deve 2 bilhões paga o mesmo valor. Pagar custas de 38 mil reais para quem deve 2 milhões
é uma coisa, para quem deve bilhões é outra coisa. Quer dizer, na prática, o custo do procedimento ele acaba sendo menor. E claro que também é muito comum que quem tenha negócios menores, às vezes não tem uma especialização muito grande no advogado que atua. Conhece um advogado que é trabalhista, que não sabe como é que funciona, etc., e acaba se perdendo. Eu diria que esse tipo de matéria, ele exigiria uma atuação mais especializada. O que eu vejo na prática, quem está sabendo lidar com isso, ou está se especializando, alguns casos, e a grande maioria está agindo em parceria. É que nós, advogados, temos um defeito, a gente não aprendeu muito uma noção de especialidade e parceria. Normalmente a gente, na advocacia, fica, vou tentar ganhar sozinho tudo, se possível. E eu acho que é muito melhor estar com alguém e ganhar junto do que, às vezes, ficar gramando sozinho. Exemplo, eu não sou tributarista. Se alguém chegasse com uma causa muito grande tributária, eu não teria dúvida de eu procurar um tributarista para isso. Mas André, quem sabe talvez tu dá uma estudada. Esse cara não me contrataria, provavelmente. Se me contratasse, muita chance de eu fazer coisa errada. Não é mais fácil, talvez, eu ter um parceiro e talvez trabalhar conjuntamente, dividir honorários e talvez fazer um negócio bem certinho e depois poder ser bem recomendado? Isso é o que os médicos fazem. Eles ficam passando bola de um para o outro. No direito, a gente acaba tendo uma tendência muito descentralizadora. Quem está aprendendo a fazer isso no direito, na minha opinião, acho que está dando passos muito adiante e de sucesso. Não sei se eu respondi as 3 questões. E o Odir fez uma mensagem aqui. Gostaria de deixar um questionamento por escrito. A recuperação judicial pode ser um caminho de profissionalizar procedimentos de gestão de empresas viáveis e com possibilidade de se manter no mercado? Sim, eu diria que é um caminho de profissionalizar. E justamente a ideia de ter várias especializada, eu acho que vai melhorar muito. Porque hoje o que acontece? Muitas vezes as pessoas não sabem o advogado como lidar com a recuperação, e daí cai num juiz que também não sabe como lidar, e às vezes vai se formando uma coisa pior que a outra. E daí, como é que eu... claro, também ajuda para a insegurança, porque cada juiz faz de uma forma. Se a gente tiver vários especializada, a gente vai começar a ter, talvez, julgados mais especializados, uma orientação que vai servir para os advogados também, e, claro, também vai do papel do advogado de também se especializar. Eu acho que é uma matéria muito especializada, efetivamente, para uma atuação, digamos, de alguém que diz, hoje eu vou abrir a lei e tentar somente atuar assim, meio de ouvido. É bem difícil mesmo. E tem uma lógica toda própria. É mais ou menos como, por exemplo, eu querer atuar hoje em penal. Eu entendo de penal, eu estudei penal, etc. Mas a curva de aprendizado, para mim, sobre uma questão penal, mas a denúncia, oferecer a denúncia, qual é a próxima etapa? Um penalista raiz, ele vai me dizer de bate-pronto. Eu vou ter que dar uma pesquisada porque eu não sei de cabeça. Se trocou, se não trocou, o que eu posso recorrer, o que eu não posso recorrer. Quer dizer, eu gasto muito mais tempo do que alguém altamente especializado. Não me impediria de atuar conjuntamente, se for o caso, o que me parece algo altamente adequado e até na prática mais rentável. Já respondi, então, por tabela ali. Se alguém tiver mais dúvidas, fico à disposição. Bueno, gente, então, acredito que ninguém mais tenha dúvidas. Professor André, muito obrigado pela sua contribuição, excelente palestra, é de um domínio incrível e se deixasse a gente ficaria lhe ouvindo horas e horas, tamanho do seu conhecimento sobre o assunto. Foi uma honra ter sua presença aqui na nossa faculdade. Agradeço também a presença dos demais colegas que não são da turma de direito empresarial, mas que vieram aqui conosco prestigiar o conhecimento do professor André. E muito obrigado, professor André, muito obrigado mesmo pela sua explanação e pela sua dedicação para com o direito empresarial, esse ramo tão específico do direito. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço novamente pelo convite. Fico muito grato de poder compartilhar aqui informações e tentar contribuir para a formação das futuras gerações.